meus queridos, tudo bem? Bom, tô aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito de uma disciplina que me é muito querida. E eu pensei que poderia ser interessante trabalhar algumas questões que eu trabalho em sala de aula, mas fazendo uma espécie de resumão para vocês de algumas disciplinas que são importantes, que são basilares para o estudo do direito, obviamente que eu amo, para poder ajudá-los na reafirmação dos estudos que vocês estão fazendo aí e também na percepção de como que elas podem ajudar vocês a compreender o direito como um todo para a preparação da OAB e para o próprio desenvolvimento do conhecimento. Na aula de hoje, eu pensei em discutir com vocês a respeito das teorias do Estado, que alguns autores chamam de teoria geral do Estado ou teoria do Estado simplesmente. Essa área é muito importante porque ela trata da disciplina que vai introduzir para todos nós o estudo do direito público. É uma disciplina que antecede os estudos vinculados ao direito constitucional, grande base do nosso ordenamento jurídico, e ela trabalha de formas variadas o estudo dos agrupamentos humanos, como eles se organizam e como eles se estabelecem. É importante dizer que a disciplina de teorias do Estado ela vai introduzir, inclusive, uma necessidade de mudança de percepção das relações jurídicas com paradigmas voltados para o entendimento do direito com um olhar público. É muito interessante porque quando a gente faz a distinção do que é público e do que é privado, muitas pessoas vão ter dificuldade de compreender o fundamento do direito público, justamente porque tem uma visão muito privatista, individualista, e está tudo bem, porque a gente percebe o mundo muito a partir de quem somos e temos vivências muito privadas que se esquecem desse fundamento político e público das relações sociais. Mas é importante a gente entender que essa disciplina ela tem um olhar diferente, porque ela vai estudar o fenômeno do Estado, como que ao longo da história nós temos diferentes agrupamentos humanos, por que esses seres humanos se organizam dessa forma e qual que são as verdadeiras necessidades que se convertem em organizações jurídicas dessas sociedades. Então, estudar a teoria do Estado é entender quais são os fundamentos de existência desses agrupamentos humanos em determinados territórios e quais são as diferentes possibilidades de organização dessa sociedade a partir dessas questões. É interessante entender que quando a gente pensa no direito público, estamos falando de um direito que envolva necessariamente a representação de entes públicos e políticos. Ou seja, estamos falando de um direito que regule relações entre instituições públicas que representarão os interesses daquelas pessoas que são geridas por essas instituições. Por outro lado, quando falamos na ótica do direito privado, a análise é muito voltada para a percepção de que temos direitos que precisarão ser defendidos de acordo com o exercício das nossas liberdades. Então, no direito público, a premissa é da legalidade, ou seja, os entes públicos têm a competência de fazerem estritamente aquilo que lhe é capaz de determinar legalmente a partir das normas jurídicas. O que eu vou entender é que as instituições públicas e aqueles que estão no exercício de cargos públicos, eles não são livres. Eles têm a competência legal, ou seja, a lei estabelece, em especial a Constituição estabelece o que lhes compete, o que lhes cabe legalmente, e eles têm o dever de agir dentro daquilo que é estabelecido na lei. Entes públicos não são livres para fazerem o que quiserem. Eles têm que agir estritamente dentro do seu dever legal. Em contrapartida, na lógica do direito privado, nós temos a noção de liberdade. Eu, você, pessoas livres que não são entes públicos e não estão no exercício de cargos públicos, nós podemos, nas nossas vidas particulares e privadas, sermos livres para fazermos aquilo que quisermos, desde que, evidentemente,
nós não violemos o que é estabelecido no direito. Então, para começar a nossa conversa aí, o direito público vai ser regulado e vai estudar essas relações de organização social em volta dessa entidade estatal. E a disciplina de teoria do Estado é uma disciplina que estuda exatamente isso, o Estado como fenômeno social e como instituição jurídica. Nós vamos estudar para frente as diferentes possibilidades e a evolução desse Estado, compreendendo que o Estado ele vai evoluir de acordo com a evolução das sociedades e pensando sempre nessa ótica. O Estado deve fazer o que lhe compete estritamente na lei e nós, entes privados, somos livres desde que a nossa liberdade não seja violadora do que é estabelecido sobre o direito. Essa é a nossa primeira lição, primeira revisão aí sobre teorias do Estado. Na próxima discussão, nós vamos falar sobre as teorias naturalistas que fundamentam a existência do Estado. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau.